e depois a gente responde, né, ao final da apresentação também. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a unidade 2, né, que o título é o perfil do gestor público. Bom, como a Simone já mencionou, esse módulo, né, ele tem esse objetivo de trazer um panorama maior, começar com um panorama maior do que é gestão, né? Nós trabalhamos, né, muitos de vocês trabalham, né, trabalhamos na gestão pública também. Muitas vezes a gente tem essa visão de quem é o gestor público. O gestor público é aquele que assume, né, de repente, funções maiores, como voltadas às políticas públicas, né? Como, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente. Enfim, às vezes a gente tem essa visão de que o gestor público está num local, né? E nós estamos em outro local. Mas esse gestor, desde que, no momento em que nós estamos trabalhando em organizações públicas, né, e que, de alguma forma, o nosso trabalho demanda assumir algumas funções e dar algumas diretrizes sobre determinado assunto ou sobre determinado trabalho ou determinada ação, nós também somos gestores públicos. E é isso que o módulo quer passar para esse diretor, né? Quem eu sou, né? Quem sou eu aqui, nesse momento, enquanto diretor de escola, mas também, sobretudo, como gestor público, né? E daí a unidade 1 começa trazendo esses conceitos macros que são necessários para o entendimento, até para a gente se entender assim, onde estamos dentro dessa gestão pública, né? E quem somos nós, dentro desses princípios que todos nós devemos responder, todos nós que lidamos diretamente, né, com o patrimônio público, né, com a coisa pública, digamos assim. E, a partir desses princípios, nós chegamos na unidade 2, que vai falar desse perfil. Bom, vocês estão vendo ali o objetivo, né, que é apresentar algumas das competências desejáveis. Por que desejáveis, né? Porque esse diretor que foi escolhido numa consulta, né, pública ali na comunidade, ele é óbvio que não tem alguns critérios, né? Mas não há critérios tão específicos como, por exemplo, que a gente vai falar de algumas competências, da liderança, da capacidade inovadora, da visão sistêmica, né? Isso não há como a gente colocar critérios sobre isso. Porém, são competências desejáveis, né? São competências que talvez ele muito provavelmente terá que desenvolver, né, ou vai sentir necessidade de desenvolver para, né, aplicar ali no cotidiano, né, do seu trabalho. Essa unidade, então, ela começa falando de quem é o perfil, quem é esse gestor público, qual é o perfil, né? Aí retoma alguns pontos da unidade 1, que já traz esse conceito, quer dizer, já está posto. O gestor público é aquele que trabalha, né, com o patrimônio público, que trabalha seguindo leis, né, e princípios da Constituição, né, diferente de organizações privadas, nós trabalhamos dentro de bases legais, né, e nós não fazemos, enquanto gestores, aquilo que nos cabe, ou aquilo que nos pareça melhor. Não há, né, um parâmetro pessoal, mas sim de legalidade e daquilo que está dentro da lei, de acordo com a lei, né? Bem, posto isso, né, a gente começa a traçar em vários momentos do texto, se vocês já leram, essa semelhança. Bom, se o gestor público, né, é aquele que trabalha em organizações públicas, que responde ao patrimônio público, que tem que zelar pelo bem público, quem sou eu enquanto diretor de uma organização pública, né, diretor de escola? E ele vai traçando fazendo essas comparações, né? E falando um pouquinho, retomando um pouquinho das suas atribuições, que é basicamente os princípios que a Simone acabou de falar, tá? Bom, posto isso, quem ele é já está posto, né? Já há uma definição de quem é o gestor público pela própria ação que ele exerce, que as atribuições também macros, né? As atribuições a nível macro, elas também já estão colocadas, porque
são estas que também já trazem na unidade 1, que tem que trabalhar de acordo com os princípios, né, da legalidade, de responsabilidade, entre outros, né? Nós chegamos num ponto em que a gente começa a refletir no material, bom, para além das atribuições e do perfil, né, o que se espera enquanto algumas competências deste perfil de gestor, né? E daí é importante a gente até pontuar, e isso está no material, para quem fez a leitura, né? Vocês vão verificar, inclusive acho que mais para o final do material a gente traz essa base, de onde nós tiramos essas que são tidas hoje, nesses materiais que nós buscamos, como competências para esse um perfil de um gestor público contemporâneo, digamos assim, né? E daí eu vou utilizar aqui a minha colinha, que eu fiz, senão eu não lembraria o nome de todos esses documentos que nós buscamos, né? E esses órgãos e entidades que já trabalham, de certa forma, também, né, com a discussão de quem é o gestor público, que é, por exemplo, o Programa Nacional de Gestão Pública, que é o GESPública, né, que é um programa do MEC, o próprio Programa Nacional de Formação e Administração Pública, o PENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, o ENAP. Então, assim, sem contar, né, de um programa que a gente menciona no nosso material também, que é um programa, inclusive tem a portaria no nosso documento, na unidade 2, que o MEC iniciou ano passado, né, criou-se uma comissão para pensar justamente a formação dos diretores a nível nacional. Nessa discussão, nessa comissão, né, já há alguns princípios e competências traçadas do que se espera de um gestor. Nós também tomamos esses documentos como base, né? Então, assim, nós não selecionamos porque nós achamos que esses são os melhores, ou não, houve um estudo, né, em cima disso. E vocês vão encontrar no material, então, até a gente traz ali nos conteúdos da unidade, algumas dessas competências, baseadas, né, nesses materiais que já discutem isso, né, e que discutem esse perfil de gestor, que é a liderança, né, que é a visão sistêmica, a competência técnica, a capacidade inovadora e a gestão de pessoas e a mediação de conflitos. Tá? Então, diante desse quadro, né, de quem é o gestor público, o que se espera dele? E tomando como base esses princípios. Né? Então, vou falar um pouquinho só de cada um, no caso da liderança, né, a gente busca ali na própria Luísa Luque, né, os fundamentos da liderança, né, também do que papel que ele tem que ter enquanto líder. Será que essa liderança nasce com a pessoa? Quer dizer, o material está bem claro, a liderança não é inata, ele vai desenvolvendo isso, e à medida que ele vai exercendo o seu papel de gestor, ele vai sentindo necessidade de ter esse papel, né, de mediador das ações da escola. E, a todo momento, é importante que isso fique bem claro para vocês que vão ser tutores, né, de que o material procura fazer esse movimento. Bom, o que eu espero do gestor público, enquanto gestor público, de uma forma macro, né, independente da organização pública, e qual a relação que eu posso fazer disso para a escola, para o diretor escolar, para o diretor enquanto gestor de sua escola. Então, o material vai fazendo esses apontamentos durante todo o documento. Tá? A questão da visão sistêmica, que ele ter a visão do todo, né? Como eu pego o exemplo que eu acabei de mencionar aqui. Né? Nós procuramos, e não, eu estou citando a unidade 2, mas isso foi feito para a unidade 1, isso foi feito para a unidade 3, e foi feito para a unidade 4. Nós poderíamos, de repente, produzir um material, né? Com base em determinados referenciais, mas a gente acabou também indo atrás dos núcleos regionais, dos próprios diretores, né? Nós buscamos em vários departamentos da Secretaria, buscamos em documentos nacionais. Então, essa é a visão sistêmica também, né? É um exemplo assim, de você ter um olhar para o todo, né? Macro da questão. Né? E o diretor também, não só do seu entorno, do entorno da escola, mas muitas vezes ele tem que ter essa visão do município, do seu estado, né? E do Brasil como um todo. E ele vai precisar ter essa visão do todo, principalmente da sua escola, né? Do que faz cada um ali dentro, de como é o andamento desse trabalho.
A própria competência técnica também vai falar um pouquinho disso, que é você... claro que um diretor não vai dar conta de saber exatamente ali como está o andamento de tudo dentro da escola, mas ele precisa ter esse conhecimento macro, esse conhecimento geral do exercício e da função de cada um, né? E isso é importante no momento, principalmente, do planejamento. E a competência técnica também vai falar da questão de como é importante eu ter conhecimento, e daí eu falando, eu diretor, mas eu também, se a gente pensar na nossa função, vocês que, né, na função de professor, ou na função de gestor, ou na função dentro dos núcleos regionais, enfim, do conhecimento daquilo, da minha ação, né, de ter conhecimento da minha ação e de buscar sempre mais esse conhecimento, né? Isso também compete ao que a gente chama aí de competência técnica, né? E a capacidade inovadora, que é justamente não de criar a roda ou de fazer algo, enfim, muito diferente, mas de buscar caminhos alternativos, muitas vezes, quando não se tem aquela visão, né? Muitas vezes a escola quer promover um projeto, o professor quer promover um projeto, outras ações que têm que acontecer na escola, mas muitas vezes aquele projeto, aquela ação, determinada ação não caminha, porque não se tem uma visão, muitas vezes, inovadora mesmo, ou que busque alternativas, né, para que aquela ação aconteça, né? E da necessidade, e daí entram outras questões ali no material, né, de ser proativo, enfim, de outras questões assim. E a gestão de pessoas, tá? E a mediação de conflitos, que a gente discute no material, que mediar conflitos, gerenciar pessoas não é uma tarefa fácil, mas que é uma também das atribuições do gestor público e, como consequência, vai ser uma atribuição do diretor da escola, né? E como ele vai exercer esse papel? Qual é o limite, né, quando eu penso na gestão de pessoas, de que, muitas vezes, essa pessoa ela assume ali uma postura, né, mais pessoal, mas sobretudo pessoal, e não tanto pensando na organização, né, em que ela atua, né? E isso muitas vezes acontece, né? E isso pode ter consequências. Então, como eu também vou lidar com isso, né? Até que ponto essas pessoas que trabalham comigo, o gerenciamento dessas pessoas e o planejamento junto com essas pessoas, para que a gente pense sempre no todo, né, e na escola enquanto uma organização maior, e não nessa visão pessoal que muitas vezes algumas pessoas acabam assumindo dentro da escola e tendo ações e atitudes que não, né, não conversam ali, não convergem para a escola, mas para uma postura pessoal, né? Aí já aparece para vocês a atividade, tá? Eu falei de uma forma bem resumida da unidade 2, tá? Porque nosso tempo, né? A gente tem um tempo para falar de cada uma aqui, mas é basicamente essa, assim, discutir um pouquinho com ele, com esse diretor, né? Quais as competências e também os fundamentos e princípios que eu acabei não citando ali, mas que a gente traz no material, que é a ética, né, que é a questão da cidadania, que é a questão do conhecimento, né, que é a questão de ter esse compromisso, né, ético com o trabalho. Enfim, são princípios, fundamentos e competências que vão aparecendo nessa unidade 2 e que a todo momento nós trazemos exemplos, que é o Enquanto Isso na Escola, né? E a ideia é que ele perceba que nesses momentos, que são as situações que a gente pode chamar de situação-problema, enfim, ou estudo de caso, como ele se comportaria, né? Como ele agiria, e pensando assim, como que eu utilizo esses princípios para solucionar, talvez, aquela situação-problema. E daí que nós chegamos na atividade. Então, nós temos a atividade 1, que é a apresentação, né? Que é a apresentação do cursista. A atividade 2, que a Simone falou, que é essa atividade da unidade 1. E a atividade 3, só para justificar porque está numerada ali, qual seria a atividade 1. Na verdade, a atividade 1 do curso é a apresentação. E a atividade 3 vai falar das competências da gestão escolar. E daí diz ali, né, conforme o material de estudo, o perfil do gestor público, né, cita alguns princípios e competências que são fundamentais para o trabalho do gestor público. Além disso, comenta que o diretor
e o diretor auxiliar também podem ser considerados gestores públicos, indicando que esses princípios e competências seriam essenciais para o desenvolvimento de seus trabalhos. Traz um contexto ali, né? E daí prossegue para a atividade em si. Né? Nesse contexto, para desenvolver essa atividade, você deve revisitar o material de estudo e, em seguida, né, participar do fórum respondendo quais as competências você destacaria, né, para a sua atuação enquanto diretor de escola. Né? Quais as competências necessárias e que você destacaria para a sua atuação enquanto diretor de escola. Também relate uma situação vivenciada na escola em que foi requerida uma ou mais competências apresentadas nesta unidade. Bem, o que se espera do diretor? Que ele vá, se ele não se ateve a esses princípios, a essas competências, ele retorna para o material, faz esse estudo, e ele vai se colocar nesse papel, ou de quem já atuou como diretor, ou de quem não atuou, mas pensando de tudo isso que foi discutido, quais são as fundamentais? Eu acredito que a capacidade inovadora é fundamental, e ele vai ter que justificar por quê. Por que essa em razão de outra? Né? Porque ele está citando aquela competência. E, em seguida, ele vai indicar uma situação. Veja, não, a gente não está dizendo, enquanto diretor, relembre uma situação, porque nós estamos pensando, né, compreendendo que muitos deles não foram diretores, né, é a primeira vez que vão atuar como diretores. Então, uma situação que ele pode ter vivenciado na escola, que ele, enquanto professor, presenciou na escola, e ele vai dizer, então, teve uma determinada situação em que tínhamos um projeto, que era em grupo, vários professores, eu estou dando um exemplo, tá? Vários professores tinham que desenvolver de forma coletiva, e as pessoas não chegavam, enfim, a uma conclusão de como fazer, de quando fazer, quais os instrumentos. E, então, foi necessário assumir uma postura, né, ali de líder, né, trazendo o grupo para esse trabalho que era importante para a escola, indicando caminhos, indicando alternativas. Ele vai citar uma situação que pode ser, inclusive, fictícia também. Mas a ideia, e se ele tiver dúvida, assim, eu não sei como citar uma situação, tal, vocês podem indicar que ele retorne e leia aqueles quadros, que é o Enquanto Isso na Escola. O Enquanto Isso na Escola traz várias situações em que, com certeza, alguma competência ou algum princípio ali, fundamento da gestão foram necessários. E daí ele pode tomar aquilo como um exemplo para ele entender melhor o que está sendo requisitado. Tá? Mas, resumidamente, é isso. É ele dizer, fazer uma autoanálise, né, ali, do que ele acha que precisa desenvolver, ou talvez ele já tenha, mas que ele acha que vai ser mais requisitado agora nesse trabalho como diretor, e citando essa situação, né, que pode ser vivenciada, pode ser que ele já viveu como diretor ou que ele presenciou na escola. Tá? E depois a gente coloca ali, não deixe de ler as postagens dos colegas e contribuir citando situações do cotidiano que requerem a competência indicada por eles. Então, eu posso entrar, a ideia é essa também, que eles entrem nas postagens dos colegas, né, e comentem, né, sobre aquelas competências requeridas ou sobre outras também. Né? De repente, eu enxergo aí não só a competência da liderança, mas também da competência técnica, por exemplo. Né? Esse fórum, é claro que ele vai ter um cunho bem pessoal, assim, né? Mas a ideia maior é que eles consigam discutir esses princípios do que é desejável para o perfil de um gestor público, e que se compreendam enquanto gestor público e que tentem enxergar esses princípios dentro das suas ações. Né? É esse exercício que a gente quer promover com eles na unidade 2, quando a gente traz essa discussão do perfil do gestor público.